Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao bloco 4 desse nosso conteúdo à distância, onde a gente vai continuar aquele estudo de caso, onde nós mostramos o passo a passo, né, como contabilizar a venda de apartamentos à vista, e agora a gente vai mostrar a contabilização das vendas a prazo. Ok? Lembrando, senhores, que é continuação, então são os mesmos dados daquela questão anterior, daquele case anterior, né? Então, só recapitulando aí na tela, é o empreendimento A, onde o empreendimento tem uma área total de 4.146, serão construídas 56 unidades. Nosso tempo de construção vai ser do ano 12 até o 14, ou 2 a 4. O custo orçado é 4.227.576 para construir todo o empreendimento, ou seja, as 56 unidades. O preço de venda de cada unidade, 100 mil, e o custo incorrido no primeiro ano, 1.300.266. E nesse bloco 4, senhores, nós vamos contabilizar essa venda a prazo aqui, que eu estou passando o mouse. Nós vendemos o apartamento 9, que tem essa metragem específica, 72,97, o apartamento 12 com 72,57 e o apartamento 15, 30, 54, que tem aí a mesma metragem, 75,27 metros quadrados. Ok? Então, eu vou voltar lá para o nosso Word para a gente resolver essa questão de forma bem prática, para não ficar dúvida aqui. Então, olha só, eu vou copiar aqui aquela tabelinha da venda à vista, né, só para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, copiei aqui. Agora a gente vai fazer a venda a prazo. Vamos lá. Separar aqui um pouquinho o Word, só para ficar mais claro. Então, vendas a prazo. Vou colocar aqui, no nosso caso aí, 2012. Senhores, nós vamos vender agora a unidade 9, a unidade 12, a unidade 15, 30 e 54. Eu estou colocando junto aqui porque elas têm a mesma metragem, ok? Mas lembrando e repetindo que no dia a dia a construtora deve contabilizar isso individualizado, né? Por cada apartamento, por cada unidade. Então, o custo orçado, só recapitulando, né? Como é que a gente calcula o custo orçado? Vamos lá. Vou trazer daqui e levar lá para baixo, tá? Mesma situação. Só para não ficar dúvida. Nós vamos pegar o custo total orçado do empreendimento, que foi 4.227.567,92, e vou dividir pela área útil total do empreendimento, que são 4.146,16 metros quadrados. Então, o custo orçado por metro quadrado, nós achamos aí 1.019,63, talvez tenha um pequeno arredondamento aí. E a gente precisa também achar o custo incorrido. Ele fala que no primeiro ano, o custo incorrido foi 1.300.266,13. E aí nós precisamos achar o custo incorrido do primeiro ano, que ele incorreu em 1.300.266,13. E para a gente achar o custo incorrido por metro quadrado, novamente a gente vai dividir pela área total do empreendimento, 4.146,16 metros quadrados. Nós achamos um custo incorrido por metro quadrado de 313,61. Senhores, multiplicando aqui agora o custo incorrido e o orçado por metro quadrado vezes o tamanho de cada apartamento, então o apartamento 9, nós vamos chegar em 74.412,73. O apartamento 12, multiplicando 1.019,63 vezes a sua área útil, nós vamos chegar em 73.900
994,88. O apartamento 15, 30 e 54, cada apartamento vai ter um custo orçado de 76.747,89. Eu vou colocar aqui que vezes 3, tá? Porque a gente está vendendo 3 apartamentos com a mesma metragem. E o custo incorrido, senhores, qual que é? É aqueles 313,61 multiplicado também pela área útil de cada empreendimento. Então, o apartamento 9, nós chegamos em 22.883,93. O apartamento 12, nós estamos falando de 22.758,48. E os 3 últimos apartamentos que têm a mesma metragem, a gente está falando de 23.605,22. Isso aqui também multiplicado por 3. Isso vai dar um total aqui, meus amigos, de 378.641,28. E aqui vai dar 116.458,08, tá? Lembrando que essa última linha aqui, 15, 30, 54, eu multipliquei por 3 esses 23 mil para poder dar esse total de 116, ok? Senhores, essa venda é a prazo. Qual é a condição que a gente está colocando? Que cada apartamento aqui, ele deu uma entrada de 32 mil, tá? Isso por apartamento, entrada de 32 mil, mais 5 parcelas de 6.800. 5 parcelas de 6.800 em 2013, ou seja, no ano 2. Ano 2, ok? E mais 5 parcelas de 6.800 no ano 3, 2014, ok? Ano 3. Ou seja, são 10 parcelas de 6.800, que totaliza 68 mil, mais 32 mil de entrada. Então, vou mostrar aqui, destacar a contabilização, como fica. Senhores, pelo que nós recebemos de entrada, pelo que nós recebemos da entrada, quanto que nós vamos contabilizar? A gente vai fazer aqui vezes os 5 apartamentos, lembrando que no dia a dia a gente faz individualmente. Então eu vou debitar caixa equivalente de caixa. Olha só, são 32 mil de entrada vezes 5 apartamentos, né? Isso deve dar aí 160 mil. E aí a gente vai acreditar o quê? O adiantamento de cliente. Novamente, senhores, para deixar muito claro, por que não é receita? Porque para o segmento de construção civil, a gente deve aplicar um método POC para reconhecer a receita, independente se a venda foi à vista ou se foi a prazo e em quantas parcelas. Isso não afeta aí o reconhecimento da receita. Maravilha? Senhores, reconhecemos a receita. Vamos agora reconhecer o custo. Então, seguindo aqui na contabilização, reconhecemos a receita? Não, reconhecemos o valor da entrada, né? Então, agora reconhecer o custo. Nós vamos debitar custo do imóvel vendido e vamos creditar obras em andamento. Ou estoque, como queiram chamar, tá? Do empreendimento A. No plano de contas da construtora tem que estar por unidade, né? Vai criar lá o empreendimento A, apartamento 1, apartamento 2, apartamento 15, por aí vai. E aí, senhores, qual é o custo incorrido desses apartamentos que a gente está vendendo? Tá aqui, nós já calculamos, né? Então, ó, 116.458,08. Então, o custo incorrido aqui, vamos deixar registrado aqui, 116.458,08, ok? Então, reconhecemos o custo incorrido. 116.458,08. Maravilha?
Senhores, reconhecemos o que nós vendemos, a entrada, reconhecemos o custo, e o que é o importante que a gente quer destacar aqui da construção é a receita pelo método POC. Então, nós vamos reconhecer a receita. Senhores, qual é o critério do POC? É a porcentagem de completude em relação ao custo incorrido. Nós já calculamos essa porcentagem aqui, ó, 30,75. É o custo incorrido pelo custo orçado. Vai dar os mesmos 30,75, independente do tamanho da unidade. Olha só aqui, se a gente pegar os 116, calculem, né, aí com calma, com tranquilidade, para ver se bate esse valor. 116, 45808, dividido por 378, 641,28, dá os mesmos 30,75 de POC. Então vamos aqui, 30,75% de POC, ok? Então nós temos que reconhecer a receita 30,75. De quanto? De 500 mil, porque cada apartamento, preço de venda é 100 mil. Então, se a gente está fazendo aqui na totalidade das 5 unidades, a receita total esperada é 500 mil, vezes 30,75%. Tá claro? Então, nós vamos debitar o adiantamento de clientes, 153.784,19, que deu aqui a minha conta, e nós vamos creditar o quê? A receita de obras, empreendimento A. Então, 153.784,19. Tá claro, senhores? Então, a porcentagem completude, 30,75, em relação ao preço aí de venda de cada apartamento. Aí, no caso, multiplicamos por 5, porque estamos vendendo 5 unidades. Maravilha? Senhores, quanto que nós vamos oferecer aí para a tributação? Quanto que nós vamos reconhecer de receita no aspecto fiscal? Vamos lá. Apenas aquela parcela que nós recebemos efetivamente. Então, nós recebemos a receita, foi 160 mil, que é 32 mil de entrada vezes 5 unidades. E qual é o custo que nós vamos aí reconhecer? Tá? Qual é o custo que nós vamos reconhecer aí? Tá? O custo diferido. 30 aí, nós tivemos uma entrada de 32%, 32% aí daquele custo incorrido. 32% de 378 vezes 32%. Ok, senhores? Então, fiscalmente, nós temos uma receita de 160 mil, que é aquilo que efetivamente a construtora recebeu, e o custo que nós vamos apropriar, né? O custo do imóvel vendido, eu vou pegar aqui, olha só, o custo orçado desses apartamentos que a gente está vendendo é quanto? 378.641. E quantos por cento que nós recebemos? Nós recebemos 32%. Então, nosso custo aqui vai ser também 32% desse custo orçado. Que vai dar quanto, senhores? Só para a gente fechar esse raciocínio, então a gente tem 378.641,28 vezes 32%, a gente está falando aí de 121.165,20. 121.165,20. Tá certo, senhores? Então, o importante aí nesse processo de contabilização é lembrar que o próprio CPC, o NBSTG 47, ele nos trazem que a construtora deve reconhecer a receita não por aquilo, contábil, tá? Receita contábil, não por aquilo que recebeu-se efetivamente ou pelo número de parcelas ou valor do bem, mas sim
de acordo com o custo incorrido aplicando o método POC. Ok? E aí, senhores, com esse estudo de caso aí, nós trouxemos o quê? Nós trouxemos um exemplo de uma construção que vai durar 3 anos, basicamente, e nós mostramos a contabilização do primeiro ano, daquilo que nós vendemos à vista e a prazo. Os demais anos, o processo vai se repetir, basicamente. Então, quando chegar no segundo ano, nesse exemplo aí, no fim do ano 3, nós vamos ver o que ele vendeu novamente à vista, o que ele vendeu a prazo e fazer a mesma porcentagem aí do custo incorrido em relação ao total e fazer essa mesma contabilização aí que nós mostramos aí no bloco 3 e agora no bloco 4, ok? Senhores, está aí as referências bibliográficas, né? O principal aí é a norma contábil 47, CPC ou ANBSTG 47. Maravilha? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas dos senhores e desejo sucesso, que a gente continue sempre nesse aprendizado contínuo aí, sempre aprimorando os nossos conhecimentos. Um grande abraço, sucesso a todos e até um próximo conteúdo à distância.